Bom, então primeiramente você vai pegar a sua apostila, vai abrir em língua portuguesa, lá na página 48. Semana passada vocês leram esse texto, Ser índio é muito mais legal, interpretaram ele e hoje nós iremos corrigi-lo. Então, lá na página 49, nós vamos começar a leitura das questões e vamos interpretar o texto. A número 2 não era necessário fazer, então nós vamos começar lá na número 3. Coloca o dedinho na número 3 e vamos ler juntos. Em sua opinião, o que motivou o escritor a escrever essa crônica? Qual foi sua resposta? O que você entendeu por essa crônica? Nos dias atuais, a sociedade ela vive um momento assim de muita intolerância, agressividade, as pessoas não se respeitam muitas vezes, não tem tanta paciência para entender a opinião do próximo. Então, nesse caso, o autor, ele percebeu que a nossa sociedade está vivendo esse momento. E foi isso que motivou ele a escrever essa crônica. Então, quem respondeu relacionado à agressividade das pessoas, aos maus comportamentos, aos desrespeitos, está correta. Quem não escreveu nesse sentido, observa se a sua resposta tem a ver com a pergunta e se ela está mais ou menos de acordo do que a gente acabou de falar, pode colocar um certinho. Observa se tem letra maiúscula, se tem ponto final e se há algumas vírgulas nessa resposta, ok? Se você quiser pausar o vídeo para corrigi-la, fique à vontade. Logo vamos para 4. Na número 4, ela diz o seguinte: qual é o objetivo dessa crônica? Por que o autor fez essa crônica? Lá na número 4, o que você escreveu? Qual foi sua resposta? Então, nessa número 4, o objetivo do autor, ou seja, do escritor, foi mostrar como vivem os indígenas e fazer também uma comparação, uma crítica aos valores das pessoas que não são indígenas e aos valores que essas pessoas indígenas têm, ok? Lá na número 5, coloca o seu dedinho e vamos ler juntos. Em sua opinião, quando o autor escreveu essa crônica, quem ele imaginava que seriam seus leitores? Justifique. Quem será que é esse escritor? Vocês perceberam que o narrador, que foi o escritor, né, dessa crônica, também é uma criança? Sim, é como vocês. Esse narrador, ele é uma criança. Então, ele escreveu o texto para crianças também. Algumas partes desse texto, vocês podem voltar, a gente consegue identificar. Olha quando ele fala o seguinte: mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Então, esse trechinho aqui a gente observa que o narrador ainda é um estudante. Então, ele é uma criança. Então, na resposta lá da número 5, vocês vão observar que o narrador, ou seja, o autor, ele escreveu essa crônica para crianças e ele imaginava que os leitores também seriam crianças, porque se identificam com a história. Ok? Quem acabou, quem já corrigiu, pode ir para a próxima. Quem ainda não corrigiu, dá um pause no vídeo e corrija a sua resposta. Novamente, observe letra maiúscula, ponto final. Lembra da palavrinha narrador, que é escrita com 2 R's. História. O que tem na palavrinha história? Acento no O. H inicial. Lá na número 6, coloca o dedinho na número 6.
Acompanha com a prof. Quem é o narrador da história? Essa número 6 complementa a número 5. Então, o narrador da história parece ser uma criança. Por quê? Porque ela ainda estuda. E ela utiliza também uma linguagem muito comum entre os estudantes, os coleguinhas da turma. É uma linguagem bem parecida com a de vocês. Lá na número 7, a pergunta é: o narrador do texto participa da história? Retire um trecho do texto para comprovar. Esse trechinho do texto foi aquele que a prof acabou de mostrar. Vamos voltar? O narrador, ele participa da história. O trechinho do texto é aqui no segundo parágrafo, onde nós acabamos de ler. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Então, sim, o narrador participa da história. Retirar um trechinho do texto é copiá-lo novamente. Lembram que quando nós retiramos um trecho do texto, nós precisamos colocar esse trecho entre aspas. Então, coloca o trecho entre aspas. Número 8. Vamos lá. O narrador começa a crônica expondo uma opinião, mas ele logo muda de ideia quando ouve uma explicação de sua professora. O que ela disse para provocar essa reflexão? Olha que interessante. Copie esse trecho do texto. Novamente, eu preciso copiar esse trecho. Se eu vou copiar esse trechinho do texto, eu preciso usar entre aspas. Vamos fazer o entre aspas aqui, ó. Relembra o entre aspas. Aspas são esses dois risquinhos. Quando eu acabei de copiar o trecho, eu tenho que colocar um ponto final. Esse trechinho é aquele que diz assim: ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. Ok? Esse trechinho está lá no terceiro parágrafo. A professora vai sublinhar para vocês. Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. Essa é a resposta. Quem acertou já faz o seu certinho. Quem não acertou, apaga, corrige, letra maiúscula, início de frase, ponto final. Observem aqui ó, a palavrinha disse. Disse, nós temos dois S's. E evoluído, o que tem na palavrinha evoluído? Acento agudo no I. Evoluído. Finalizamos a página 49, vamos então para a página 50. Acompanhe a leitura com a professora da número 9. Converse com os colegas sobre o que vocês entenderam do título da crônica. Ser índio é muito mais legal. Essa questão vocês iriam conversar com os familiares de vocês. É uma resposta pessoal. O que vocês poderiam ter respondido? Falariam sobre as atitudes civilizadas, que são mais legais, que são melhores. Poderiam citar também o respeito que os índios têm pela natureza e todas as coisas boas que eles fazem, todas as atitudes boas que eles têm. Então, se a sua resposta, que é uma resposta pessoal, foi de acordo com isso, você pode colocar um certinho. Observem a palavrinha índio. Índio tem acento agudo na letrinha I. E a palavrinha lembra que a prof sempre falava dessa palavrinha que muitos esqueciam o acento agudo? Se eu tirar o acento agudo, vai ficar E. Então, não pode esquecer do acento agudo. Para ser eu preciso colocar esse acento, ok? Na número 10, coloca o dedinho lá e vamos ler juntos. Segundo o texto, o que parece ser evoluído para algumas pessoas? O que será que é evoluído? Lá no primeiro parágrafo do texto, a gente tem a resposta. Olha só, o narrador começa assim. Quando a gente ouve falar de algum lugar evoluído,
a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Então, a pergunta diz assim: o que parece ser evoluído para algumas pessoas? Morar em um país com muitas construções, com prédios, carros e até naves espaciais. Essa é a resposta. Atenção! Quando eu vou retirar uma informação do texto, eu preciso observar muito bem como se escrevem as palavrinhas. Então, construções. Eu tenho o N e o S. Vamos voltar lá. Construções. Essa palavrinha não está aqui, mas é a mesma coisa que um país cheio de prédios. Construções eu tenho NS, cons. Carros, 2 R's. Naves espaciais, não é com essa, é com a letrinha C, espaciais. Quando eu acabei a minha resposta, eu vou lembrar do ponto final. Ok? Caso você precise corrigir essa atividade, você pode pausar seu vídeo. Número 11. Como você imagina ser o dia a dia de um índio? Essa resposta também é pessoal. Então, o que vocês podem relembrar? Nós estudamos o ano passado, lá no 4º ano, como que era a vida dos índios há muito tempo atrás. Vocês lembram que eles caçavam juntos, eles colhiam, eles trabalhavam em equipe? Hoje em dia, muitas coisas mudaram, mas eles ainda vivem pela coletividade. Uns ajudam os outros, cada um cumpre suas obrigações e eles procuram sempre o bem-estar de todos, ou seja, de uma equipe. Se a sua resposta está de acordo, você pode colocar um certinho. Caso não esteja, vamos apagá-la, relembrando da letra maiúscula, das pontuações ao longo da sua resposta. E lembra, resposta bem completa. Na número 12, vamos acompanhar. Você acha que apenas os indígenas podem viver com respeito uns com os outros? Será, 5º ano? Será que é só os indígenas que podem viver com respeito? Lembram que lá na nossa sala de aula a gente tem nossas assembleias, nossos combinados, e nós, que somos uma sala de aula, uma turma, também vivemos com respeito? E o restante da sociedade? Os pais de vocês lá em casa? Será que é só os índios que podem viver com respeito? Não, né? Então, todos devemos viver com respeito. Toda a sociedade deve ter respeito com o próximo, tendo atitudes boas, atitudes de solidariedade. Então, a resposta é não. Toda a sociedade pode viver assim. Lá na número 13, a pergunta é: o que é necessário para que todas as pessoas sejam consideradas evoluídas? Falamos agora, né? Então, lá no meu texto, eu também posso retirar uma palavrinha bem importante. Qual é a palavra que nós acabamos de falar agora? Respeito. Então, para que todos sejam considerados evoluídos, eu tenho a palavrinha respeito. É necessário o respeito entre as pessoas. Número 14. Você já presenciou algo que poderia ser considerado uma atitude evoluída? Essa é uma resposta pessoal. Então, lá na escola, vamos relembrar lá na escola ou na sua casa. Qual foi uma atitude que você já viu com os colegas, com os pais ou com algum familiar que tem essa atitude evoluída de respeito? Ah, alguém caiu e você viu uma outra pessoa ajudá-la a levantar?
Qual foi a atitude de respeito que a professora teve com um colega? Ou que um amigo teve com algum familiar? Ou com alguma pessoa que trabalha lá na escola? Qual foi essa atitude de respeito, essa atitude evoluída? Eu tenho certeza que todo mundo já viu alguma atitude evoluída. Então, nessa resposta 14, não pode ter não, porque todo mundo já observou alguma atitude evoluída. Descreve como foi a sua atitude, descreve bem completa a sua resposta, com letra maiúscula e ponto final. Na número 15, essa questão é de assinalar. Essa questão também é pessoal. Então, a prof vai ler com vocês e vocês vão observar. No lugar onde você mora, as pessoas marcam um X aonde essas pessoas fazem alguma coisa. O que elas fazem? Elas reciclam lixo? Se reciclam lixo, você pode marcar um X. Se não reciclam lixo, você não precisa marcar. Elas economizam água? Elas não xingam no trânsito? Não jogam lixo no chão? Respeitam os animais? Não ocupam o lugar dos cadeirantes, das pessoas que precisam utilizar cadeiras de roda lá no estacionamento? Respeitam as filas de supermercados, de bancos? Elas esperam sua vez de falar? Elas respeitam os idosos? Elas defendem o direito de igualdade, ou seja, para que todos tenham direitos iguais, para que todos sejam iguais? Aqui em Dois Vizinhos, o que acontece aqui em Dois Vizinhos, ou lá no bairro onde você mora, ou na sua casa? Quais atitudes elas têm, essas pessoas têm? Virando a página, na página 51, nós temos um complemento dessa atividade. Então, ela diz assim: você considera que essas atitudes seriam de pessoas evoluídas? Sim ou não? Dependendo da resposta, se elas separam lixo, se elas respeitam as filas, você vai colocar que sim. Agora, se elas não fazem isso, você coloca aqui não. Quais dessas atitudes você já pratica? Essa resposta é pessoal, então você tem que voltar na página 50 e vai observar qual dessas atitudes você já faz na sua casa, que são atitudes evoluídas de respeito. Quem já escreveu, corrigiu, podemos ir para número 16. Quem não havia entendido e precisou corrigir, nós podemos pausar o vídeo e vamos corrigi-la. Número 16. O que o narrador e sua turma combinaram? Vocês lembram lá no texto que eles combinaram? Eles combinaram de tentar fazer uma parte da tribo dos que respeitam uns aos outros à medida que forem crescendo. Ok? Combinaram, letra maiúscula. Combinaram no passado. Eu tenho AM, eu não posso escrever com A ou tio, senão fica errado, fica combinarão no futuro. Combinaram no passado, AM. Ok? Número 17. Em sua opinião, que dificuldades impede as pessoas de serem evoluídas? Essa também é uma resposta pessoal. Mas vamos refletir um pouquinho. Para a pessoa não ser evoluída, ou seja, não ter atitudes de respeito, o que será que acontece? Muitas vezes é o estresse, muitas vezes é a ganância, querer cada vez mais dinheiro, mais objetos, mais coisas superficiais. Também a falta de empatia não se colocar no lugar do outro, a pensar em si próprio. São esse tipo de atitudes que deixam as pessoas não serem tão evoluídas. A número 18 diz o seguinte: na crônica é possível reconhecer em que época o fato narrado aconteceu?
Lá na crônica, nesse texto, diz a data? Fala quando que aconteceu essa história? Não fala, né? Então, nessa crônica, não é possível a gente saber a data. Mas a gente pode observar que esse tema é muito atual. É um tema que faz parte da nossa realidade, ou seja, o respeito às atitudes civilizadas. Então, eu posso colocar isso, que não podemos saber a data porque não está escrito, porém a gente sabe que é um tema bastante atual, ok? Na número 19, diz o seguinte: assinale a opção em que o termo indicado entre parênteses não se refere à expressão destacada no trecho. Ou seja, qual que é o termo indicado entre parênteses? Professora, pessoas, faz mal às outras pessoas, na televisão, portugueses e de entender o que é o povo evoluído. Qual é a expressão destacada? Todas essas palavrinhas em negrito. Então, lá na letra A, ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras, ou seja, ela, que é a palavra em destaque, se refere à professora que está entre parênteses? Sim, ela é a professora. Então, eu vou assinalar essa questão? Não, porque essa questão está correta e eu devo apenas assinalar aquelas que não estão corretas. Letra B. Aí eu vi um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui nas cidades do Brasil ficavam fazendo mal umas para as outras. Entre parênteses, pessoas. Essas outras que está em negrito significa outras pessoas? Sim, significa outras pessoas. Então a resposta está correta também. Eu não vou assinalar. Letra C. Isso que a gente vê todo dia de xingarem, brigarem, baterem, faz mal às outras pessoas. Isso se refere ao fazer mal às outras pessoas? Ou seja, isso de xingar, brigar, bater? Se refere. Então, eu também não vou assinalar porque ela está correta. A letra D. Os índios estão aqui faz tempo. Esse aqui se refere na televisão? Os índios estão aqui na televisão faz tempo? Não, aqui se refere ao nosso país, ao Brasil. Então, ela está errada. Eu vou assinalar essa questão. Ela está errada. Letra E. Os índios foram dar uma olhada neles, na praia e tudo. Esse neles se refere a portugueses? Sim, se referem a portugueses. Então, ela está correta. Eu não vou assinalar. E por final, na letra F, eu tenho: por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo. E disso tudo se refere de entender o que é um povo evoluído? Sim, disso tudo se refere. Então, ela está correta, eu também não vou assinalar. Essa foi nossa correção de hoje. Qualquer dúvida que ficou, qualquer explicação que não foi bem entendida, vocês podem entrar em contato com a Profelis no Positivo On, podem me mandar mensagem e a professora responde todas as dúvidas que vocês tiverem, ok? Um beijo e até a próxima!